Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de começar a contar o relato de parto, eu quero que vocês, mãezinhas que ainda não tiveram seu bebê, né? E esse recado aqui é pra você ainda que não teve seu bebê, que você estude sobre sintomas, né, no final da gestação, o que não é normal, o que é normal, que vocês busquem informações, tanto na internet, que temos muito aí na internet, né, enfim, nas redes vizinhas, tem muitos profissionais que abdicam dali do seu tempo para poder conversar sobre isso, ou até mesmo com o seu médico. Então, não deixe de buscar informações, que é muito importante, e ajudam, né, ali no finalzinho, que é o mais difícil, né? A gestação inteira é o mais difícil, porque a gente fica assim, ai, será que é? Será que não é? Então, gente, procurem informações. Isso daí é o primordial para vocês não sofrerem violência obstétrica. Meu primeiro parto foi cesárea, né? Então, o meu segundo parto, eu sempre achei que eu ia ter normal. Pensava assim comigo, não, eu vou ter normal, eu vou ter normal. Então, eu fiquei a gestação inteira me preparando para ter um parto normal. Mas eu não deixei de acreditar que eu poderia ter um parto cesárea também, né? Porque na minha primeira gestação, eu não tive... No meu primeiro parto, eu não tive... como que fala? Não tive dilatação. Eu não desenvolveu o meu trabalho de parto. Então, aí eu tive que ir pra uma cesárea. Então, chegou assim, 37 semanas, eu pensava assim, ai, vai nascer. Né, na minha segunda gestação. Aí chegou 38, chegou 39, quando chegou 40 semanas, o meu médico, olha, então, vamos começar a ir pra maternidade, pra você começar a fazer um cardiotoco, que é muito importante, gente, no final da gestação ali, no finalzinho da gestação, a gente fazer um cardiotoco pra ver se o bebê tá bem, ainda mais se vocês verem que o bebê parou de mexer um pouco, né, que foi o que aconteceu comigo, né, quando eu completei 40 semanas, a Heloísa parou de mexer. E eu entrei em pânico, conversei com o meu médico. E aí ele falou assim, não, terça-feira, né, você vai lá e você vai fazer o cardiotoco, tá bom? Eu falei, tá bom. Fui pra maternidade. Cheguei lá, gente, a Heloísa não estava colaborando para fazer o cardiotoco, então eu tive que comer alguma coisa. Outra dica, gente, comam antes de fazer o cardiotoco. O que eu fiz? Eu comi, só que demorou muito para eu fazer, e aí deu muito errado, e aí eu comecei a ficar desesperada, né? A enfermeira também ficou um pouquinho desesperada, né? Tipo assim, eles não demonstram, sabe? Tipo assim, ela ficou assim, meu Deus do céu, tá errado isso aqui. E aí ela foi e fez eu comer, e aí eu fiz o cardiotoco de novo e deu tudo normal. Só que daí eu conversei com a médica que tava lá, olha pra vocês verem, gente, a gente tem que sempre tá ali buscando informações e conversando educadamente, tá? Porque os médicos, eles são bem ariscos, né, em relação a gente, assim, ainda mais quando é o SUS, né? Porque a galera pega um pouco pesado, sabe, com os médicos. Então os médicos pegam e fica meio arisco. E então a gente tem sempre que saber conversar, sabe? Enfim, e aí eu conversei, né, com a médica lá, e a médica falou assim, e eu falei assim, olha, eu já tive um parto cesárea e eu li que eu não poderia induzir o meu parto, porque eu corro risco, né? O bebê corre risco e eu corro risco. E ela falou, então, realmente a gente não pode induzir, tá bom? Porque você já teve uma cesárea anterior e pode acontecer um rompimento uterino e você pode vir a óbito, né? E o bebê também e tal. Então a gente não, aqui pelo menos, né? Ela falou, aqui nessa Santa Casa, a gente não faz o parto induzido. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, a gente vai fazer assim, ó. Você vai ficar hoje, terça-feira, quarta-feira. Se até quinta-feira ela não nascer, você vem até aqui, ao hospital, a gente vai realizar o cardiotoco de novo. E se necessário, a gente já marca a gente já agenda a sua cesárea pro próximo dia. Falei, ok. Ela me deu, né, essa chance de eu conseguir um parto normal, né? Então, eu vim pra casa e tal, passei terça, passei quarta, e nada dessa menina nascer. Quinta-feira, eu fui até a maternidade, né? Conversei lá também com o médico plantonista que tava lá. Então, é assim, né, gente? O SUS é assim, a gente fica lá, Deus dará, e o plantonista que tiver, a gente conversa, né? E a gente fica apreensiva, porque alguns médicos são mais legaizinhos, outros não são tanto, né? Enfim.
Mas aí peguei uma médica boa de novo, né? E aí eu conversei com essa médica e essa médica falou assim: olha, então, se não veio até agora, vamos marcar, né? Vamos agendar. Por que que ela quis fazer isso, gente? Na minha última menstruação, né? A data da minha última menstruação, tava contando que eu ia completar 42 semanas. Só que alguns médicos seguem a data da última menstruação e outros seguem a data da ultrassom. Então todos eles estavam seguindo a data da ultrassom, entendeu? Que eu ia completar 41 semanas pela data da última ultrassom. Mas essa médica falou que ela não seguia a data da última da ultrassom, ela seguia a data da última menstruação. Então ela falou assim: gente, já era pra ter marcado a sua cesárea, porque você já vai completar 42 semanas. E eu falei assim: não, porque lá na ultrassom tava dando uma semana de diferença e tal, e tal, e tal. Falou assim: ó, amanhã mesmo você vai vir aqui e a gente vai fazer a sua cesárea. Pode ser? Falei: pode. Fui. Ela já agendou lá para 7 horas na sexta-feira. E aí eu peguei o papel, tava lá tudo o que eu tinha que fazer, o preparamento e tal. Então, gente, a minha cesárea foi eletiva, uma cesárea agendada, não foi uma cesárea de emergência como na minha primeira cesárea. Então, gente, existe como você ir até a maternidade e exigir uma cesárea eletiva. Por quê? Se tem tudo a favor de você fazer uma cesárea, né, como aconteceu comigo, você pode muito bem lá e exigir uma cesárea agendada, entendeu? Então a galera fica, tipo, com medo de ir lá e os médicos, sei lá, fizerem alguma coisa, falaram alguma coisa pra vocês e tal. Só que não é bem assim, entendeu? Se você tem todas as informações ali, se você tá ali conversando com o seu médico que tá fazendo seu acompanhamento no postinho, existe a possibilidade de você ir lá e exigir uma cesárea, que foi o meu caso, entendeu? Porque eu falei, pô, ela não tá vindo, entendeu? Eu não posso fazer um parto induzido, não posso induzir meu parto, então o que vocês estão esperando pra tirar essa menina daqui? Tá esperando acontecer o pior, né? Andaram pra 7 horas na sexta-feira, dia 16 de maio, às 7 horas. E aí eu fiz tudo, todo o processo, procedimento, levei todos os documentos, que é muito importante, tá? Levar todos os documentos. Já levei a bolsa do bebê, a minha bolsa. Fiz todo aquele procedimento de não comer, tá? A partir das 11 horas da noite eu não comi nada. Cheguei lá, demorou um pouquinho pra me internar. Eu fui começar a fazer colocar o acesso, que foi uma das coisas que mais doeu, né? Porque tentaram aqui, não deu certo. Tentaram aqui, gente, aqui doeu, quase chorei. Quase chorei. Aqui, gente, pra quê? Aqui só tem osso, gente, pelo amor de Deus. E aí vieram pra cá e assim, ai, gente, doeu muito, 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 muito. Mas é de pessoa pra pessoa, né? Então eu não posso falar que com você vai doer. Mas comigo o acesso doeu demais. E aí fui lá, tirei toda a minha roupa, né? Coloquei, né, o avental, coloquei a touquinha, tanto no pé quanto na cabeça, e subi pro centro cirúrgico. Chegou lá, gente, doeu demais. Nossa, não, é um exagero. Gente, não doeu demais, mas eu senti a hack, diferente do meu primeiro parto, né? Enfim, doeu a hack. Eu senti a hack, gente. E é como se fosse uma picada de abelha, sabe? Pra quem já tomou uma picada de abelha, aquela. Como que é o nome? Maria Rita? Gente, é como se fosse isso. E aí eu. E aí ele, já foi, já foi, já foi, já foi. E aí eu já começou a formigar minhas pernas e eu não sentia mais nada. Só sentia tipo toque, sabe? Assim, mas não doía. E aí eles já me prepararam toda, passaram todinho o álcool, né? Esterilizaram tudo ali a região que ia receber os cortes. E já colocaram a sonda, né? Do xixi. Também senti a sonda, só que não doeu nada, porque eu tava de hack, né? Então não senti nada. E aí começou, gente, a cesárea. Foi muito tenso, a minha pressão caiu, porque eu fiquei muito tempo de barriga pra cima e aí minha pressão caiu. E aí, mas aí voltou, eu suava, gente, suava, pingava assim de suor, assim, pingava, pingava, pingava. Aí, quando começou a cortar, eles já pediram pro meu marido entrar. Então, ele não ficou o tempo todo comigo. Só deixaram ele entrar depois que começaram a cortar. Então ele entrou e eu comecei a ficar mais calma, né? Porque ele tava ali e tal. Mas o anestesista, um amor de pessoa, sempre tava ali comigo. Aí tinha uma enfermeira também responsável ali por ficar comigo também, se eu precisasse de alguma coisa. Então a todo momento eu não fiquei sozinha ali atrás da cortina, né? Eu fiquei com o anestesista e com uma enfermeira. E depois meu marido entrou.
E aí a Heloísa nasceu, eles demorou um pouco, esse parto foi mais demorado que o da Elisa, mas a Elisa nasceu e aí eles me mostraram a Elisa assim, falaram, ó, a gente vai levar ali pra fazer uns procedimentos ali e a gente já traz ela. E aí levaram ela e aí eu fiquei tipo, cadê minha filha? E aí demorou, gente, acho que demorou uns 20 minutos, ou menos, mas demorou, tá? E aí trouxeram ela, muito chorona, chorava demais, aí eles enrolaram numa cobertinha e entregaram pro Diogo. E o Diogo ficou ali com ela e ela chorando, chorando, chorando. E eu assim. Não, e eu assim, né? Porque tem que ficar com os braços assim. E eu assim, tipo. E aí a enfermeira que tava responsável por mim, ela tirou minhas tetas pra fora, enfiou a menina ali. Gente, um caos. Um caos. A menina não pegava o peito de jeito nenhum. Um caos, um caos. E chorava, chorava, chorava. Ela falou: vamos fazer assim, depois a gente tenta de novo. E aí. Demorou pra ela pegar o peito. Nossa, demorou muito. E eles ficaram com medo, né, da hipoglicemia dela baixar. E aí, eu desconfio, gente, que alguma veia minha ali estourou. Por quê? A médica. A médica não, eu senti um cheiro muito forte de galinha queimada, sabe? E aí depois eu vi bastante sangue, assim, tanto em mim, depois eles tiveram que me limpar toda, tanto ali na sala e tal. Então eu acho que estourou alguma veia minha e ela teve que cauterizar. Mas ela não me falou nada. Não sei se o SUS não fala nada, mas a minha tia falou assim que normalmente no particular eles falam, né? Eles chegam pra gestante. Enfim, gente, aí eu fui lá pra uma salinha, fiquei lá numa salinha até as minhas pernas voltarem, né? E depois eu já desci pro quarto e daí por diante senti bastante dor, foi difícil, né? Eu levantar pra tomar banho, tive bastante sangramento. Importante, gente, levem aquela calcinha. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, aquela calcinha pós-parto, sabe? Muito boa, gente. Nossa, maravilhosa. Eu tava duvidando, sabe? Achei que aquilo ali ia me esquentar, ia vazar. Não, maravilhosa, maravilhosa. E tomei meu banho normalmente, fiquei bastante dolorida, fiquei com bastante gases, mas é tudo normal ali, tudo nos parâmetros ali. Recebi bastante ponto, tá? Eu acho que aí foi o quê? Uns 10, 11 pontos que eu recebi, porque eles não quiseram fazer aquela colagem, né? Aqueles dois piques colar, porque como eu já tive uma cesárea, eles ficaram com medo de abrir e aí me costuraram inteira. E foi esse o meu relato de parto, gente. O meu parto foi uma cesárea eletiva, né? Como eu falei anteriormente, não foi uma cesárea de emergência. Então, foi tudo marcado, foi tudo muito conversado. Então, por isso que eu falo pra vocês, se vocês puderem, conversem bastante com o médico de vocês, escutem mais seu corpo. Ah, meu corpo tá assim, assim, assado, eu tô sentindo isso, aquilo, aquilo outro. Coloquem os pontos nos is, não deixem passar da data não deixe passar de 41 semanas, porque é perigoso pra você e pro bebê, tá? Se vocês não entrarem em trabalho de parto, vocês forem mãezinhas de primeira viagem, né? Aí dá pra induzir, tá? Dá pra induzir com ocitocina ali, ou comprimidinho, que eu não sei o nome. Enfim, é mais dolorido? É, mas aí eles vão querer induzir se for na parte do SUS, eles vão querer induzir sim, tá? Porque na minha primeira gestação eu induzi. Vou deixar pra vocês o vídeo aqui se vocês quiserem assistir. Mas nessa vez eu não consegui induzir porque eu não pude, né? Bom, meu pós-parto foi tranquilo, entre aspas, né? Que eu tive bastante dor, mas foi tranquilo. Não abriu meus pontos. Eu tirei meus pontos com 17 dias pós-parto. Tava tudo sequinho, tava tudo ok. Eu precisei tomar bastante remédio pra dor, porque eu tive bastante dor, né? Então eu tomei bastante remédio pra dor. E eu vou deixar aqui pra vocês, gente, um conselho, tá? Um conselho pra quem assistiu até aqui, eu vou deixar um conselho bacana pra vocês. Então, gente, procurem fazer o pré-natal de vocês certinho, sabe? Vai certinho, façam tudo certinho. Vocês têm direito a 2 vacinas, tá? Na gestação. Então, eu vou deixar o nome aqui da principal, né? Que vocês têm que tomar, todas têm que tomar. E da gripe, tá? São 2 vacinas que vocês são... É obrigatório, gente. Não tem essa de, ai, o meu médico não indicou, no meu posto de saúde não tem. É obrigatório, gente. Da gripe, né, que é da influenza. E uma outra que eu vou deixar o nome aqui.
Se vocês estão sentindo algum desconforto no corpo, assim e tal, procure uma unidade de saúde mais próxima e pedem para averiguar a pressão de vocês, tá? Porque é importante a gente ficar alertas aos sinais, porque tem muita mãezinha aí tendo a pré-eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia que fala. E às vezes a pré-eclâmpsia, ela é, como que eu posso dizer pra vocês? Silenciosa, né? Então, averiguem a pressão de vocês. Se vocês forem certinho no pré-natal, eles já vão averiguar, tá? Mas por exemplo, passou o pré-natal, fiz o pré-natal, hoje eu não tô bem, que foi uma vez que aconteceu isso comigo. Eu não tava bem, gente, eu tava muito mal, e aí eu fui até o postinho aqui de pertinho de casa, e eu averiguei a pressão, tava normal, sabe? Mas não deixem. Chega lá, tá normal? Graças a Deus que está normal, mas não deixem de averiguar, tá bom? Outra coisa se vocês estão vendo que vocês estão tendo um ganho de peso meio acentuado, também peçam, né? Apesar que eles passam, pelo menos aqui no postinho de saúde, eles passam todos esses exames, né? Que é aquele hemograma completo. Eles não estão passando pra você esse hemograma completo. Exige o hemograma completo, tá? Porque pode ser que vocês estejam tendo diabetes gestacional. Ganho de peso, gente, é normal, tá? Mas excessivo, a gente tem que ficar alerta, tá? Então, tem que fazer todos esses exames pra saber se você não tá tendo nenhuma coisa, né? Tipo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, essas coisas, tá? Então, vai chegar também uma hora que eles vão pedir aquele exame chatinho que você tem que tomar um líquido, né? Então, aquilo lá também a gente tem que fazer, tá? Pelo menos até 4 ultrassons eu indico fazer, tá? 2 normais e 2 morfológicas. Pelo menos, gente, pelo menos. Passou disso, é puro luxo. Se você faz, é puro luxo, né? Mas até 4 eu acho muito bacana. Menos que isso, já não acho legal, tá? Então façam pra ver se né, a morfológica, pra ver se o bebê tá com a formação ok, pra ver se o líquido amniótico está normal. Tudo isso, gente, é muito bacana fazer. E as duas normal, eu acho assim pra você fazer ali no primeiro trimestre, você faz uma, e lá nos últimos dias ali né, lá para 37 semanas, eu acho legal fazer uma normalzinha, só para fechar assim, né? E se você quiser fazer a gestação inteira, eu acho legal, mas eu acho um luxo, né, poder fazer a gestação inteira, porque o custo é um pouquinho alto, né, ainda. Infelizmente, não é algo muito acessível ao bolso de todo mundo, mas se você fizer até 4, é da hora, gente. Então, a morfológica é do primeiro trimestre, né, que é até as 12 semanas, e a do segundo trimestre, que é a partir das 22 semanas. Então, fiquem alerta a isso e façam, tá? Eu sei que tem alguns lugares que é muito caro, mas se organizem. Ali dá uma apertadinha ali, outra aqui, dá sim pra vocês fazerem esse exame, tá? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder tirar alguma dúvida de vocês, como eu já passei por 2 gestações, eu tenho ali todo um material da hora pra poder tirar alguma dúvida de vocês. É só deixar nos comentários, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo da hora de amamentação agora. Bom, e é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.